Olá, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E o conteúdo de hoje será a economia e o trabalho no Egito Antigo. Isso mesmo, galera. Fique até o final, porque eu estarei aí no decorrer do vídeo dando as informações sobre as páginas da leitura e as páginas ou a página da atividade, tá ok? Pronto. Primeiramente, é importante vocês saberem que a agricultura era a base da economia egípcia. O que quer dizer isso? Que praticamente toda a sociedade egípcia dependia das práticas da agricultura. O Estado, na pessoa do faraó, tinha a responsabilidade, por exemplo, de administrar toda a produção e controlar essa produção que vinha da agricultura. O Estado também tinha responsabilidade na construção de obras públicas, que eu vou explicar mais adiante. E também tinha a responsabilidade e o dever de cobrar os impostos da população, do recrutamento dessas pessoas, ou seja, da mão de obra, do recrutamento da mão de obra, dos trabalhadores. Pronto, praticamente tudo era o Estado que controlava. Então, se a agricultura era a principal economia da sociedade egípcia, o Estado egípcio era quem controlava toda essa produção. Vocês entenderam essa parte? O Estado egípcio praticamente estimulava toda a produção da agricultura. Com o quê? Na construção das obras públicas. Quais são essas obras públicas? Reservatórios, isso mesmo, para acumular a água do rio Nilo, canais de irrigação para levar a água para um lugar que fica afastado do rio Nilo e represas. Represas que para nós aqui que moramos no sertão conhecemos como barragens, isso mesmo. Então, o Estado tinha essas responsabilidades. Na época das cheias do rio Nilo, esses reservatórios, essas represas acumulavam a água para a época da seca do rio Nilo. Quando tinha as secas do rio Nilo, já temos aqui um pouco de água, E essa água vai ser utilizada para quê? Para a agricultura e para a pecuária, ou seja, para rebanhos de bovinos e caprinos. Os principais produtos, da agricultura dos egípcios era o trigo, a cevada, lentilha, legumes, o algodão, o linho, uva, tâmaras, cebolas. Os egípcios adoravam tâmaras e uvas. Comiam muitas uvas, tá certo, pessoal? Então, esses eram produtos mais utilizados mais que os egípcios adoravam comer. Foi esse que eu citei agora aí para vocês. Vocês sabem, que eu expliquei isso em outro vídeo, que a sociedade egípcia já era um pouco desigual, Tem as pessoas que tinham muito dinheiro e tem as pessoas que não tinham praticamente nada. Pronto. Os trabalhadores camponeses não tinham propriedades. Então eles não tinham, como é que eu posso dizer? Não tinham, o acesso e o controle da sua produção. Por exemplo, se eu tenho uma roça, eu planto na minha roça, a produção é minha. Então, se os trabalhadores camponeses do Egito não tinham uma propriedade, então o que era que sobrava para eles? Trabalhar exatamente nas terras do faraó, dos sacerdotes e das pessoas que faziam parte ali do topo da pirâmide social do Egito. Pronto, então os trabalhadores teriam que trabalhar nessas terras e em troca pagavam os impostos, em forma de trabalho. Os impostos poderiam ser em forma de trabalho e também em forma de entregar alguns produtos. Por exemplo, eu plantava uva, eu teria que dar a maior parte do que eu plantei na sua terra. Eu tinha que dar toda essa produção para você e eu ficaria só com um pouquinho. Entenderam? Então os trabalhadores dessa época, os trabalhadores do Egito, não tinham propriedade, sobrava para ele trabalhar nas terras dos outros e ainda tinha que pagar um imposto. E quem cobrava os impostos? Entenda aí. Eu trabalhava para fulano de tal, eu teria que dar um pouco do que eu plantei para esse fulano de tal e eu tinha que pagar imposto para o Estado. Entenderam como é que é? Sempre
as pessoas que não têm muitas condições financeiras são prejudicadas. Até hoje é assim. Tem várias pessoas que exploram o trabalho dos outros, não é? Vocês sabem disso. Se vocês não sabem, ainda vão aprender muito com a vida. Sempre vai existir alguém querendo explorar o trabalho de outra pessoa. Então, sempre foi assim na história do mundo e no Egito não era diferente. Muitas vezes, o Estado egípcio era bastante cruel com as pessoas que não pagavam os impostos. Muitos deles que não conseguiam pagar seus impostos apanhavam na rua e sofriam punições terríveis. Infelizmente, você tinha que trabalhar para pagar os impostos. Nesse período também vai surgir um negocinho chamado de trabalho compulsório. O que seria isso? Uma espécie de escravidão, de trabalho escravo. Qual é a diferença de trabalho escravo para trabalho compulsório? Vou falar para vocês um pouquinho. Era mais ou menos assim. O faraó chegava em tal tribo, em tal comunidade, na verdade tribo não, em comunidade dizia, ó, vou construir tal coisa. Preciso que vocês construam comigo. Isso era o chamado recrutamento. Então a galera ia, não porque tinha vontade de ir. Era porque eram forçados. Num trabalho compulsório, você é forçado a trabalhar. Você não apanha, nada disso. E você recebe alguma coisa em troca. Muitas das pessoas que iam trabalhar no Egito Antigo iriam porque o faraó era praticamente o Deus vivo. Então eles iriam porque estavam construindo para Deus. Então esse negocinho foi chamado de trabalho compulsório. É quando as pessoas são forçadas a trabalhar, mas não sofrem alguma punição, não sofrem punições. Já no trabalho escravo, o escravo praticamente é comercializado, o humano é comercializado. Você vende um escravo para ele trabalhar para outra pessoa. E você não dá nada em troca para essa pessoa, para o escravo. No trabalho compulsório, o Estado pagava em trigo, cevada, com alguns produtos. Muito pouco, mas pagava. Mas era praticamente a mesma coisa. Você era forçado a trabalhar tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. Então vocês entenderam a diferença de trabalho compulsório para trabalho escravo, na verdade. Trabalho escravo, você é comercializado, você é forçado a trabalhar e você não recebe nada em troca. No trabalho compulsório, você é forçado a trabalhar, você ganha algo em troca e não sofre punições como os escravos, por exemplo, sofriam. Porque o escravo é propriedade de outra pessoa. No trabalho compulsório, você não é propriedade de outra pessoa, entendeu? Mais ou menos isso a diferença, isso vocês precisam entender. São mais ou menos essas as diferenças. E isso vocês precisam entender. A diferença entre trabalho escravo e trabalho compulsório. Nos centros do Egito estavam lá os artesãos. Os artesãos tinham a responsabilidade na produção de alguns produtos para suprir as necessidades da sociedade egípcia. Por exemplo, alguns produtos, feitos da cerâmica, metais para plantação, agricultura, barcos, isso mesmo, instrumentos agrícolas, como eu acabei de falar, que vinham dos metais. Então, na produção do couro, para percatas, enfim, tecidos para as roupas, os artesãos faziam isso aí no centro do Egito Antigo. Tinha outra profissão também que era bastante interessante eu citar para vocês, que são os escribas. Os escribas que está lá na organização social, vocês estão vendo aí, na organização social do Egito. Os escribas eram as pessoas que tinham domínio da escrita dos egípcios. Os egípcios aí ao longo da sua história, vocês estão vendo aí na imagem, desenvolveram 3 formas de escrita. A hieroglífica, para temas religiosos, a hierática, para negócios do governo, assuntos do governo, usava essa escrita. A demótica, usada popularmente, todo mundo utilizava essa escrita. E os escribas tinham a missão de
entender o conteúdo, né, que estavam presentes nesses 3 tipos de escritas. E também os escribas, eles mesmos eram, na maioria das vezes, que escreviam essas 3 formas de escrita. Como também não havia a circulação de moedas, eu citei isso lá no início, o que é que acontecia? Todo o comércio era praticado através do escampo. Por exemplo, eu tinha uma tâmara, mas não tinha uma uva. Mas meu colega ali tinha uma uva, mas não tinha tâmara. Então o que a gente fazia? Trocava as coisas. Entendeu? O comércio era através do escampo, ou seja, da troca. Outra profissão bastante interessante que eu posso citar para vocês na época do Egito Antigo era a profissão de ser um militar, de fazer parte do exército. Na época ali do Novo Império, né, do Novo Império, que vai de 1500 a 525 a.C., essa profissão se tornou praticamente a mais exercida. Todo mundo queria fazer parte dessa profissão, porque fazia sucesso aí entre as garotas, fazia sucesso entre os comandantes, né, maiores, entre o faraó. Então as pessoas queriam muito fazer parte do exército. Isso no caso dos homens. As mulheres ficavam em casa, cuidavam da agricultura, mas tem outras mulheres aí que vão se destacar. Algumas mulheres vão se destacar. Acho que vocês já ouviram falar em Cleópatra. Isso mesmo. Bom, na história do Egito, tivemos poucas mulheres como faraó, como a comandante geral. Então, a primeira que vocês estão vendo aí na imagem foi a Hatshepsut. 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 É um nome interessante e engraçado, né? Mas essa foi a primeira faraó, né? A primeira faraó do Egito, mulher, que ela assumiu o trono após a morte de seu marido, o faraó Tutmoses II, devido à menoridade do filho. Por o filho ser de menor, ele não podia assumir, não podia ser um faraó. Quem assumiu foi a mulher dele. Então ela foi a primeira faraó do Egito. A segunda faraó do Egito foi a Cleópatra. Acho que vocês já ouviram falar na Cleópatra. Cleópatra, com certeza, é bastante conhecida na história por ser uma pessoa muito estrategista, também culta, bastante inteligente, falava vários idiomas. E após a sua morte, o Egito passou a ser uma província do Império Romano. Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. E agora prestem atenção às páginas da leitura. Vocês vão ler a página 12, a economia e o trabalho no Egito Antigo. O Entre Ação vocês também devem ler. A página 13, a página 14. Vocês vão ler também o Interligando Saberes, da página 14. E vocês vão responder a parada obrigatória da página 15. As questões 7 e 8 e 9. Na questão 7, na sétima questão, o que é que vocês vão dizer? Vão identificar nas imagens aí, que está aí na imagem, vocês estão vendo aí no livro de vocês, peguem no livro e vejam. Vão identificar a principal forma econômica, a principal atividade econômica do Egito. Eu falei que a agricultura é a base da economia, mas aqui não tá, vocês estão vendo aí na imagem que não é a agricultura. Eu citei na estante aí, se vocês voltarem um vídeo um pouquinho, que eu falei um pouquinho do que está representado nessas imagens. Falei que viviam no centro, ou seja, os artesãos. Então vocês vão falar um pouquinho do que era essa profissão, qual era a sua importância e o que eles produziam, tá certo? A oitava questão, vocês vão ler esse texto aí. A letra A e a letra B é a opinião de vocês vão ler o texto e vão dar as suas opiniões. A letra C, vocês vão explicar a maneira que os camponeses egípcios pagavam os seus impostos. Eu também expliquei isso no vídeo, só vocês assistirem, tá certo? A nona questão, vocês vão explicar a importância do Estado para o desenvolvimento das técnicas agrícolas no Egito. Também expliquei isso durante o vídeo inteiro, que o Estado tinha a função de tal, e por isso ele era importante na manutenção da sociedade egípcia.
Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E essa atividade eu aceitarei até a semana que vem. Então, até mais e tenha uma ótima tarde, uma ótima noite ou um ótimo dia.